Olá, queridos, graça e paz. Hoje mais um dia de um devocional sobre vida, fé e propósito, na carta que Paulo escreve aos Efésios. Hoje gostaria de destacar no capítulo 2, dois versos apenas, o verso 8 até o verso 10. E hoje nós vamos falar sobre temas bíblicos e teológicos mais importantes na vida cristã. Sabe, a salvação é pela graça e por meio da fé. Vimos até aqui nesse estudo de Efésios que foi por amor que Deus moveu ou decidiu, na verdade, sacrificar o seu Filho em nosso lugar. A misericórdia é a redenção do castigo merecido e a graça é a concessão das bênçãos de Deus. Essas três coisas não nasceram do coração de Deus por nossa causa, pelo que fizemos ou porque fazemos para Ele, mas porque Deus escolheu, Deus decidiu nos salvar por sua graça, por simplesmente nos amar. O texto de Efésios diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Jesus Cristo, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Sabe, o verso 8, Paulo deixa claro que nós somos salvos pela graça. Portanto, a salvação é um presente e não uma recompensa. E para explicar melhor sobre a graça salvadora, Paulo deixa bem claro que isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi completamente realizada por Jesus Cristo na cruz. Por isso não podemos acrescentar mais nada à sua obra. Paulo também deixa claro que a salvação é pela graça e também por meio de fé. Isso significa que a graça de Deus nos salva pela nossa fé em Jesus. Não é a fé em nossos méritos, não é a fé em nossos ídolos, não é a fé em nossa igreja e nem é a fé nas pessoas que nós imaginamos. É a fé em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Sabe, quero convidar você a observar cuidadosamente o papel das nossas obras e o que Deus nos deu para fazer. Quando entendemos que devemos fazer e onde devemos fazer, entendemos o lugar em que estamos em Jesus Cristo. Veja só o que diz o verso: não por obras. Para fazermos boas obras. Como é isso? Bem, a verdade é que a fé começa e, portanto, não por obras. Guarde bem isso, as obras que realizamos não são a primeira coisa a fazer para sermos salvos, pois a fé vem antes. Mas, para que Deus não ofereça salvação por obras, bom, eu diria que há duas razões principais para que isso aconteça. A primeira, para que não achamos que podemos alguma coisa. Sabe, na verdade, nós não podemos absolutamente nada, ou, na verdade, quase nada. Sabe, as nossas obras não são suficientes. Nenhum de nós poderia ser bom o suficiente para alcançar a Deus com seus próprios esforços. Sabe, por nosso próprio mérito, nenhum de nós poderia se comparar com Deus e sua santidade e glória, ou comparar-se com as obras de Jesus Cristo na cruz. Por isso, as nossas obras não são suficientes, não têm valor para conquistar a salvação. Jesus já fez tudo isso. Tudo o que ele fez foi o suficiente e nada que possamos fazer ou tentar fazer será o suficiente para nos aproximar de Deus. Segundo, por causa do nosso orgulho. Sabe, nós somos muito orgulhosos e achamos que a salvação por obras seria apelar para o nosso orgulho e não para a nossa humildade. Se a salvação fosse pelo nosso esforço, por nossos méritos, com certeza pensaríamos: olha o que eu fiz, veja o que estou fazendo. Sabe, a Bíblia deixa claro que a salvação é dom gratuito, é um presente de Deus. Mas se as pessoas soubessem que existe alguma coisa que elas pudessem fazer, que apelaria para o seu orgulho e
parecesse atraente, com certeza eu e você correríamos para fazer. Se a Bíblia dissesse que para alcançar a salvação nós deveríamos ir à igreja todos os dias e ajudar alguém semanalmente, muitos de nós faríamos todos os esforços para isso e ainda diríamos que somos mais fiéis porque fazemos isso. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, diz o verso 10. Somos a obra-prima de Deus. Nós não criamos a nós mesmos. É impossível produzirmos vida em nós mesmos. A salvação é a única obra e exclusiva de Deus para nós e em nós. Como diz Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, verso 29. Pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso significa que Deus está trabalhando em nós o caráter de Cristo. E o novo nascimento, a conversão, não é o fim da obra, mas o início dela. Um dia, teremos um corpo semelhante ao corpo de glória de Jesus Cristo. Sabe, depois da obra de salvação realizada em Cristo, vêm as boas obras que Ele criou para nós fazermos. Entenda bem que você não é salvo por sua obra ou por seu trabalho, mas porque você é salvo, você faz o trabalho e realiza a obra. Essas obras foram preparadas por Deus para você realizar. A questão, então, é quais obras Deus tem preparado para eu fazer e para você também. Sabe, queridos, às vezes nós achamos que a obra do reino de Deus ela não vai avançar se nós não estivermos ali. Só tem eu para fazer. Olha, você está enganado se você pensa assim. Deus nos dá a oportunidade de sermos instrumentos e canal em sua mão para fazermos a obra de Deus avançar na terra, para fazermos com que outras pessoas sejam alcançadas. Por isso, eu e você temos a primeira tarefa, e a primeira tarefa é chegar perto dele todo dia e ouvi-lo. Se nós sairmos correndo por nossa conta própria e tentarmos fazer todas as boas obras que imaginamos, vamos acabar fazendo um monte de coisas erradas, um monte de burrice. Olha, mas não fazemos parte e não faríamos parte do propósito de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais nos relacionamos com Ele, quanto mais ouvimos as suas orientações, mais entendemos as obras que Ele preparou para fazermos. Portanto, saber que a obra que Deus preparou uma obra para mim e para você realizar, vai depender de mim e de você nos aproximarmos de Deus. Então chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. A segunda tarefa é aprender a ouvir a voz de Deus através das suas escrituras. Sabe, às vezes nós achamos que lemos ou já lemos a Bíblia toda várias vezes e por isso não precisamos mais ler a Bíblia. Deixamos de ouvir a voz de Deus todas as vezes que a nossa Bíblia fica fechada. Sabe, passar um tempinho falando com o Senhor em oração é muito bom e essencial para nos aproximar dele. Mas também é muito importante passarmos um tempo com o Senhor lendo e meditando na sua palavra. Sabe, essa palavra, ela na verdade, ela passa a nos aproximar um pouco mais a ouvirmos a voz de Deus. Quantas vezes precisamos ficar só calados ouvindo a voz do Senhor? Sabe, as obras de Deus, as obras que Ele preparou para realizar e para trazerem satisfação e alegria a nós, deveríamos, na verdade, nos colocarmos à disposição do Senhor para fazermos aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Você está preparado para abrir mão da sua vontade e entender de que tudo que você faz, ou de tudo que você pensa que você faz, do bom e do melhor, na verdade depende do seu esforço? Não, tudo que você tem feito é porque o Senhor tem te dado a oportunidade e o privilégio de ser um canal de bênção. Então, querido, fica quietinho. Abra os seus ouvidos e ouça a voz de Deus. Seja alguém que entenda que o Senhor está falando contigo quando você abre a Bíblia. Quando você fica em silêncio e apenas ouve aquela voz lá no fundinho, é a voz de Deus. Então, aquieta a tua alma e agora faz teu coração ouvir a voz de Deus, porque o Senhor está falando com você através da sua palavra todas as manhãs. Vamos orar, Pai querido. Aquieta a nossa alma, Senhor.
e nos faz entender o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, em tudo que o Senhor tem preparado como obras para fazermos. As tuas obras, Senhor Deus, elas são obras de paz e de vida eterna. Tudo que o Senhor tem para nós, sempre tem, ó Deus, alguma coisa para ser realizado nas nossas vidas. Então, Deus, em nome de Jesus, trabalha nas nossas vidas. Se nós achamos que nós somos os grandes mediadores para fazermos a tua obra avançar aqui na terra pelo nosso próprio mérito, Deus, estamos enganados. Porque tudo que fazemos é fruto do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Então, Deus, trabalha com o Teu Espírito Santo, Senhor, em nós, para reconhecermos a Tua soberania, para reconhecermos que a fé ela não é de graça, alguém pagou por ela. Deus, para que entendermos que a salvação ela não é só um presente, ó Deus, mas ela na verdade foi nos dado por amor, o Senhor nos ama. Ó Deus, o Senhor tem feito coisas grandiosas para entendermos de que se acreditarmos no poder que há no Teu nome, todas as coisas serão diferentes para nós. Então, Deus, nos faça entender, ó Pai, que não é só onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que eu continue pecando e errando mais, mas para que eu entenda que quando superabunda a sua graça na minha vida, Deus, eu me aproximo mais do Senhor, porque o Senhor se aproxima mais de mim. Abençoa nossas vidas, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, trabalhe em nós e faça, Senhor Deus, que sejamos grandes agenciadores do Teu reino aqui na terra. Usa-nos, Deus, como instrumentos vivos nas Tuas mãos para que o Teu reino avance na terra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria te deixar 3 perguntas para reflexão. Primeiro, o que é necessário para ser salvo? Segundo, que obra Deus fez por você? E terceiro, como e onde descobrir as obras que Deus preparou para você realizar? Isso aí é para você meditar e para você pensar. Eu sou o pastor Márcio Alberto, pastor da Igreja Batista Central do Correia, em Campo Grande. Deus te abençoe, seja grato, porque Deus tem te dado grandes oportunidades. Fique na paz e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.